Olá, tudo bom? O diabetes é uma doença que cada vez mais acomete as pessoas, é o mal do século realmente, e é uma doença silenciosa, porque muitas vezes as pessoas não sentem muito os sintomas. E eu não sei se você sabe, mas em cada 3 pessoas que não são diabéticas, uma delas tem o açúcar aumentado. Ou seja, ela ainda não é diabético, mas ela está numa fase de pré-diabetes. Ela pode vir a desenvolver a doença porque o açúcar do sangue dela já está aumentado. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para você com dicas de como você pode abaixar sua glicemia, ou seja, o açúcar do seu sangue de forma natural. Fica comigo então que você vai gostar muito dessas dicas. Bom, gente, na verdade eu quero começar esse vídeo falando que as dicas que eu vou dar para você para baixar sua glicose do sangue são relacionadas à sua alimentação. E se você não é diabético, se você não tem esse diagnóstico fechado da doença, elas podem te ajudar muito a evitar que você fique diabético. Mas, por outro lado, se você já tem um diagnóstico de diabetes 1, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, provavelmente, eu espero que sim, você já faz o acompanhamento com o seu médico e preferencialmente com o seu nutricionista. Por isso, o mais importante é que você continue seguindo toda a medicação que foi prescrita para você da mesma forma, tá bom? Eu só quero te mostrar como mudanças legais da sua alimentação podem melhorar a sua qualidade de vida e abaixar a glicose do seu sangue, mas sem abrir mão do tratamento, tá bom? Antes, eu acho que eu preciso explicar bem rapidinho pra vocês por que o açúcar do sangue aumenta, né? Por que de uma hora para outra, se tava tudo legal no meu organismo, o meu açúcar do sangue começou a aumentar. E esse açúcar do sangue, a gente chama ele de glicose. Bom, gente, quando a gente consome uns alimentos, principalmente os alimentos que têm muito carboidrato, a glicose do nosso sangue vai aumentar. Conforme eles vão sendo absorvidos pelo intestino, a glicose vai passando do intestino para a corrente sanguínea e aumentam as taxas. No indivíduo normal, o teu cérebro percebe esse aumento de taxa de glicose, manda um sinal para o pâncreas que vai produzir insulina, que é um hormônio, e a insulina vai agir como se fosse uma fechadura. Ela vai lá na chavinha da célula, vai abrir a célula para que a glicose consiga entrar e o açúcar do sangue volte aos seus índices de normalidade. Por que é tão importante que os níveis de açúcar do sangue fiquem normais? Vamos fazer uma analogia simples com um copo de água e um copo de água com açúcar. Quanto mais açúcar você bota em um copo d'água, mais viscosa essa água vai ficando, né? Mais pegajosa, mais pesada, mais densa. E o sangue é a mesma coisa. Se você tem um sangue aqui normal, com a quantidade certa de glicose, de açúcar, e você pega um copo de sangue, e bota muito açúcar dentro dele, ele vai ficando cada vez mais viscoso, denso, difícil de fluir entre os capilares e as veias do sangue. O que isso vai causar? Problemas relacionados à circulação. E esses problemas vão desde problemas renais, porque o sangue está muito grosso, não consegue chegar lá no capilar do rim. Problemas de acidente vascular cerebral, problemas às vezes de circulação, podendo levar até complicações mais graves como amputação. Isso eu estou falando de casos graves, complicados, de anos de pessoas com descontrole da glicose. Fica calmo, porque se seu açúcar do sangue está aumentado, isso não quer dizer que você vai ter nenhum desses problemas que eu acabei de falar. Mas sim, se cronicamente ele ficar aumentado por anos e anos a fio, pode dar um desses problemas que eu falei para você. Bom, pessoal, então agora efetivamente eu vou te dar 11 dicas de como você pode mudar a sua alimentação para baixar naturalmente o açúcar do seu sangue. Primeira de todas é: controla, diminui a quantidade de carboidratos que você consome. Eu não estou falando necessariamente para você, a partir de agora, começar a seguir uma dieta low carb ou cetogênica, não é nada disso. Mas sim que você controle as fontes de carboidrato. Se você conseguir diminuir, vai ser melhor para você. Como assim, Patrícia? Por exemplo, vamos supor que você costuma no seu almoço botar arroz, feijão, farofa, um pedaço de batata, mandioca, uma coxinha frita, um bife, uma lasanha. Isso, tirando o bife, quase tudo que eu falei tem uma quantidade de carboidrato grande. Então, escolhe no máximo 2 alimentos que tenham carboidrato para botar no seu prato, preferencialmente um. A minha ideia é a seguinte: bota uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, pode ser uma batata doce, pode ser um arroz integral, e bota bastante salada, o que vai para minha segunda dica. Preenche metade do seu prato com vegetais com pouca quantidade de carboidrato. Quais são esses vegetais? Todos os folhosos que você pode imaginar. Então, couve, rúcula, espinafre, alface, agrião, todos esses. O tomate tem pouquíssimo carboidrato, o palmito, o champignon, a couve-flor, o brócolis, a couve. Tem muito, né? Muita opção. Então, tem para todos os gostos aí. Enche metade do seu prato com isso e deixa metade para aquilo que eu te falei. Uma porção de carboidrato e uma porção de proteína. Terceira dica: analisa tudo que você for beber.
Porque às vezes a gente fica tão ligado na quantidade de carboidrato e de caloria, enfim, mas principalmente de carboidrato que tem na comida, que a gente esquece da bebida. E aí você acaba tomando um suco, que é muito concentrado, um refrigerante, um iced tea, um mate. Então, sempre tenta beber a água, uma água com limão, uma água com gás com limão, que dá um gostinho, preferencialmente, ou bebidas sem açúcar. O suco de fruta, mesmo o suco de fruta sem açúcar, vai ter muito carboidrato, então não é uma boa para você. Quarta dica. Escolha sempre botar no seu prato um alimento rico em fibra. Eu falei para você botar metade do seu prato daqueles vegetais que já são super ricos em fibra, mas você também pode escolher outras fontes. Você pode tentar acrescentar chia à sua alimentação, linhaça. A fibra é muito interessante porque ela ajuda a retardar, a lentificar a passagem do alimento que está no estômago lá para o intestino. E no intestino é onde ocorre de fato a absorção desse carboidrato em forma de glicose para passar para a corrente sanguínea. Então, quanto mais lenta for essa passagem do estômago para o intestino, mais gradual vai ser a absorção de glicose, por isso vai impactar menos no açúcar dentro do seu sangue. Então, a fibra é uma ótima adição à sua alimentação de almoço e jantar, principalmente onde o volume de carboidrato sempre costuma ser um pouquinho maior. 5. Tem horários constantes para sua alimentação. Quando você tem horários constantes, as flutuações, as variações de glicemia são menos impactantes ao longo do dia. Por exemplo, se você não toma café da manhã, aí come uma bomba de um monte de carboidrato e caloria no almoço, vai ter um pico de insulina muito alto e o açúcar no sangue vai ficar alto. Um pico de insulina não, um pico de açúcar primeiro, de glicose, depois um pico de insulina, se você estiver produzindo insulina. Às vezes você produz muita insulina, mas está resistente à insulina, então o açúcar continua alto, uma situação ruim. E aí você fica mais 7, 8 horas sem comer e dá outro pico desse de glicose no sangue. Isso é péssimo. O ideal é que você tente fracionar o seu dia em quantidades pequenas e constantes de carboidratos com baixo índice glicêmico para que a absorção seja lenta, ou seja, sempre com fibra, com proteína e gordura boa em todas as refeições, para que a absorção seja gradual, aos pouquinhos, e que você tenha mais ou menos um platô de glicemia ao longo do dia. Dica 6. Tenha sempre à mão um lanchinho para você comer, porque como eu te falei que você vai ter que comer várias vezes por dia, não adianta você sair para trabalhar e ficar à mercê do pão de queijo, da coxinha, do doce, do brigadeiro que vai estar para vender na rua. Leva de casa os seus lanches saudáveis. Como eu falei, o ideal é que você consuma sempre uma fonte de proteína, fibra junto com carboidrato. Então, você levar uma banana para comer no meio da tarde pode atrapalhar um pouco a sua glicemia. Pode dar uma prejudicada. Agora, se você levar um iogurte para comer com essa banana, já vai te ajudar. Se você levar um pouco de chia para comer com essa banana, também vai te ajudar. Então, tenta botar sempre nas refeições um pouquinho de fibra ou de gordura boa, pode ser umas castanhas, umas nozes, para dar uma segurada no carboidrato também. 7. Controla a quantidade de caloria. Esse é um dos maiores desafios, mas administrar a quantidade de glicose, os picos de glicose também estão relacionados à quantidade de caloria que a gente ingere. 8ª dica, se exercita. Eu sei que para algumas pessoas, Patrícia, fazer atividade física, mas gente, atividade física é vida. Nosso corpo não nasceu para ficar parado, dá defeito quando fica parado. E ele ajuda a regular os níveis de glicose, porque você vai utilizar essa glicose que está disponível no plasma do sangue para atividade física. Então, a atividade física é super recomendada para um bom controle da glicemia. Começa, se você não começou, começa hoje. Bom, minha 9ª dica é, prefira sempre fazer as refeições no prato, montadas certinho, ao invés de comer um lanche, um salgado da rua. Tenta sempre procurar no almoço ou no jantar, que são as refeições principais, fazer aquilo que eu falei. Metade do prato de salada, proteína, uma fonte de carboidrato. Porque se você for procurar lanche, uma coisa mais rápida na rua, normalmente é um salgadinho, um hambúrguer, uma pizza, uma lasanha. E aí esse fast food vai te atrapalhar muito no seu controle da glicemia. A minha 10ª dica é, tenta introduzir uma xícara de chá verde ao seu dia a dia, porque ele não vai diretamente diminuir o açúcar do seu sangue, mas estudos já sugerem que ele ajuda a prevenir o diabetes tipo 2 e melhora a resistência, não a resistência, melhora a sensibilidade à insulina. O seu organismo enxerga melhor a insulina, que vai fazer aquele papel de abrir a portinha da célula para que a glicose entre. Por isso, o chá verde não adoçado é uma ótima opção. E a minha 11ª dica, que eu falei que ia dar 11 para vocês, tome sempre muita água. Quando a sua glicose está aumentada, o seu cérebro tem um mecanismo de estimular a micção, né, a urina, que você urine, para que você libere glicose na urina e dê uma equilibrada. Então, as pessoas que têm glicose aumentada tendem a ser mais desidratadas. Por isso, bebe bastante água para dar uma equilibrada nesse sentido também. E você que por acaso acessou esse vídeo porque justamente está com a glicemia aumentada, ainda não é diabético, está preocupado?
Você viu alguma coisa que você anda fazendo de errado aqui? Conta pra mim nos comentários como é que o vídeo te ajudou, o que você achou dessas dicas que eu passei pra você. Fala aqui pra mim aqui embaixo. Aproveita e se inscreve no canal se é que você ainda não tá inscrito, porque tem sempre muita dica de saúde, boa forma, nutrição, você vai adorar. E deixa o seu like nesse vídeo, aperta o curtir, por favor. Até a próxima, tchau, tchau!